Bom dia, Mato Grosso do Sul. Eu sou o Dr. Luiz Ovando e começa agora o nosso programa Tribuna da Saúde na Rede Educativa de Mato Grosso do Sul. Hoje, nós vamos falar sobre saúde mental e o aumento das patologias, das doenças relacionadas a esse tema. Síndromes como ansiedade, depressão, transtornos alimentares. E para a gente conversar com propriedade sobre esses temas, eu tenho aqui ao meu lado o médico psiquiatra Dr. Marcos Estevão dos Santos Moura. Dr. Marcos Estevão. Dr. Marcos, seja muito bem-vindo. Mas antes de eu lhe dar a palavra, eu quero falar aqui sobre o seu currículo. Dr. Marcos, ele é graduado em Medicina pela Universidade Federal do Pará. Ele é mestre em Psiquiatria pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e especialista em Psiquiatria e também Psiquiatria Forense pela Associação Brasileira de Psiquiatria e Associação Médica Brasileira, além de Major Médico da Reserva do Exército Brasileiro. Dr. Marcos Estevão é palestrante, autor de livros, vários livros, nas áreas literária e técnica. Ele é vice-presidente do Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas e membro da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras. Você pode ver que o nosso convidado é extremamente qualificado, não só na área técnica, mas também na área literária. Dr. Marcos, seja muito bem-vindo, é uma satisfação tê-lo aqui e o nosso agradecimento pela sua pronta aceitação em vir até o nosso programa, esclarecer ao nosso público que é exigente, né, e que nós precisamos verdadeiramente contribuir para a melhora da nossa sociedade. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, né, o convite de poder falar de um assunto assim tão relevante e que a população está cada vez mais, né, necessitando de conhecimentos nessa área. Saúde mental é um assunto que ele tem uma importância já hoje. Na verdade, sempre teve. Mas hoje a importância é muito maior. Eu estava conversando com o senhor antes do início do programa, falando sobre a questão da saúde mental, né? Virou um jargão, tem muito de ideologia, né? Qualquer coisa, porque a saúde mental e qualquer... O que é saúde mental? O nosso telespectador. A gente na psiquiatria diz que é muito mais fácil diagnosticar doença do que saúde. Saúde. Porque a doença, ela é tão ampla, né? Tão diversa que ela chega a mimetizar a saúde. Muitos doentes não parecem doentes, parecem saudáveis. Então, o difícil é dizer se há saúde mental. A doença é mais fácil de diagnosticar, muito fácil. Mas o que é a saúde mental? Se nós formos colocar saúde de um modo geral, pelo conceito da Organização Mundial da Saúde, ele vai colocar o aspecto mental também. Físico, mental, social, é todo esse bem-estar. E eu digo que a mente é o líder de tudo isso, né? Ela precisa estar bem para que o corpo todo esteja bem. É aquele jargão, né? Mens sana e corpore sano, quer dizer, mente sã em corpo são. Uma mente equilibrada para ver um equilíbrio total do corpo. Então, quer dizer que saúde mental é o equilíbrio das reações funcionais cognitivas. Não só cognitivas, né? Comportamentais, afetivas, etc. Nós temos que ter um completo bem-estar. Isso é saúde mental. Mas ela tem um viés, por exemplo, cultural. Coisas que se fazem em determinadas regiões do mundo são consideradas normais, que não seriam aqui, por exemplo. Determinadas formas de agir, vestir-se, etc. Fazendo uma correlação com a saúde física, quer dizer que todos nós, no final, somos potenciais doentes mentais em determinadas circunstâncias. Por exemplo, o indivíduo, fisicamente, ele pode ser acometido de uma amidalite, ele apresenta febre, mal-estar, corpo ruim, queda de pressão e assim sucessivamente. Se o indivíduo for submetido a uma situação de estresse persistente em determinadas circunstâncias, embora nunca tenha apresentado qualquer desvio, ele também pode apresentar um desvio e aí ter o comprometimento da saúde mental. Por isso a amplitude do termo. Sim, pode. Em princípio, sim. Hoje nós vemos uma questão muito importante que é a genética. Nós diferenciamos a doença mental do ser doente do estar doente.
temporariamente. Do ser ansioso para o estar ansioso. Quer dizer, determinadas situações da vida nos deixam ansiosos. Hoje o mundo está ansioso. A gente diz que a doença do século é a depressão, mas não, é a ansiedade. O mundo está extremamente ansioso e piorou muito com essa pandemia, toda essa situação, a pandemia, pós-pandemia, o estresse, o pós-estresse, etc. Então, a saúde mental, ela é dita o que hoje se fala gatilhos. É uma coisa popular que pegou, vamos colocar assim, né? Que hoje ela entrou quase que no linguajar também médico, um gatilho. Alguma coisa que acontece que vai despertar um problema, seja ele ansioso ou depressivo. Mas nós precisamos diferenciar o que é a doença, né, e o que parece ser a doença, mas que é alguma coisa temporária. Doutor Marcos, objetivamente, como fazer medidas para que se previna ou que se mantenha a saúde mental? Ou isso é uma utopia diante das circunstâncias que nós estamos vivendo? Não, eu acho que é válido. Existem coisas que nós achamos que podem ajudar, né? Nós não sabemos exatamente. Por exemplo, nós vamos ter leituras bastante, vamos fazer palavras cruzadas para evitar, por exemplo, um quadro de demencial. Mas os intelectuais também têm demência, né? Quer dizer, será que isso aí evita? Se sabe que se não evitar, pelo menos vai retardar. É o que parece. Então, certas coisas que nós vemos ao redor do mundo que melhoram a saúde, tanto física quanto mental, elas têm que ser, de alguma forma, respeitadas. Alimentação saudável é aquilo que se fala no dia a dia, uma atividade física, manter a espiritualidade, um lazer, uma vida social com amigos e com a família. São coisas que melhoram a saúde mental, melhoram a saúde física e nós já sabemos disso. Isso obrigatoriamente passa por desafios sociais, o indivíduo se envolver dentro de uma medida, desafios físicos da atividade física, desafios intelectuais, está lendo, estudando, escrevendo, assim como o senhor faz, né? Desafios religiosos, eclesiásticos, o indivíduo participar da igreja, enfim, isso tudo ajuda no fim. Sim, isso tudo ajuda. Nós sabemos que isso ajuda muito e isso nós prescrevemos hoje, né? Hoje já se fala assim, está fazendo atividade física 3 vezes por semana pelo menos, 40 minutos, 50 minutos, seu coração vai agradecer, mas seu cérebro também, né? Sem dúvida. Doutor Marcos Estevam, nós temos uma pergunta aqui do nosso telespectador, Ivair Alves, 56 anos. Vamos ver o que ele fala sobre isso. Doutor Luiz, satisfação participar do programa. Doutor, qual a diferença de saúde mental e doença mental? E o que fazer para retardar ao máximo ou evitar que isso venha a acontecer? Ivair, você pode ver que nós estávamos conversando exatamente sobre isso aqui com o Dr. Marcos Estevam. O Dr. Marcos Estevam vai concentrar na sua pergunta respondendo. Dr. Marcos. É uma pergunta interessante, é o que todo mundo quer saber. Eu costumo dizer que não existe saúde se não houver doença, né? Então, a doença é tudo aquilo que sai da linha de base, do normal, que nós consideramos como normal. Um comportamento anormal, um pensamento anormal. Não é um pensamento diferente do meu, não é um comportamento diferente do meu. É um comportamento visto como anormal por toda a sociedade. Essas coisas, elas dizem que alguma coisa vai errado. A saúde mental não está bem. Nós precisamos corrigir alguma coisa. É claro, nós vamos ver os adolescentes. Eles têm um comportamento diferente do adulto, mas é um comportamento do adolescente. É diferente de um comportamento de um adolescente normal. O comportamento que a gente às vezes chama de aborrecente, né? O comportamento do adolescente, ele já é normal, mas se fugir dessa normalidade que às vezes nos parece faixa etária, anormal, né? Aí sim nós podemos considerar como uma doença mental. E aí nós precisamos tratar o mais rápido possível. Doença mental tratada precocemente significa melhora no futuro. Doutor Marcos Estevam, o que normalmente na nossa sociedade hoje ameaça a saúde mental? Eu digo que o homem hoje ele não precisa ser resistente como era no passado.
ele precisa ser resiliente. Hoje ele não tem uma pedra no caminho, ele tem diversas pedras. Ele precisa aprender a superar essas pedras, a ultrapassá-las, a passar pelos lados ou para esperar um pouquinho o momento certo de passar. O homem hoje, ele é radical no seu pensamento, por isso que o mundo é tão cruel hoje. Nós não sabemos ver e enxergar, nós não sabemos ouvir o outro, o contraditório nós não suportamos. Nós somos totalmente donos da verdade. Então, isso aí dificulta muito a nossa saúde mental. Desfaz amizades, né? Põe dificuldades em família. Então, nós precisamos ser mais humildes, ouvir o outro, abraçar o outro, né? Olha os problemas nos times de futebol, problemas religiosos no mundo, os problemas políticos. Se nós realmente conseguirmos fazer isso, nós vamos ser não resistentes, resilientes. Nós vamos saber agir com o contrário e nós vamos ter uma saúde mental melhor. Quando nós usamos isso, a empatia, né, nos colocamos no lugar do outro, por que eu tenho que estar errado? Certo. Por quê? Doutor Marcos, esse é um tema muito importante. Nós temos ainda desse bloco um pouquinho de tempo, mas eu vou colocar aqui uma questão, se não der para a gente discutir, nós vamos passar para outra. Isso que o senhor coloca sobre a capacidade de tolerância, resiliência, quer dizer, recomeçar aquela situação, nós estamos hoje na era da pressa, da agitação, né? Tudo é para ontem, principalmente diante dos equipamentos e ferramentas que nós temos. Mas, diante desse cenário, não se ensina o jovem a ser tolerante. E a gente sabe que se a gente não ensinar o jovem, nós não vamos ter um adulto capaz de aprender. E a Bíblia fala exatamente desse aspecto, né? Salomão, um grande sábio, rei, o terceiro rei de Israel, foi fantástico nesse aspecto. E ele diz lá em Provérbios, que ensina o menino, alguns, para não ser tão machista, né, diz assim, ensina a criança no caminho em que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Ele vai ser resiliente, vai ser tolerante, vai ouvir. E aí tem um aspecto interessante. Essa semana eu conversava com a nossa assessora lá em Brasília, falando sobre o que aquela tribo Cherokee, né, estabeleceu entre eles o bastão da fala. E os vários elementos do bastão da fala, é interessante isso daí. Mas como fazer? O senhor tem 40 segundos para responder, se não der, nós vamos para o segundo bloco falando sobre isso, porque isso é muito importante. Como resolver isso? A gente diz que às vezes o exemplo não é o melhor, o maior dos exemplos, mas é o único. Algumas vezes eu já vi isso, uma frase interessante na internet. Ensinar um filho é muito importante, mas tem que ensinar direito. Às vezes o pai não consegue. Tem que dar exemplo. Isso. Exatamente. Então, isso a gente pode destrinchar, né? Não vai dar nesses 40 segundos, mas é uma coisa importantíssima para se falar. Vamos voltar falando sobre esse tema agora mesmo. Você não saia daí. O tema é muito importante, é sobre saúde mental e, claro, que é a capacidade do ser humano em se readaptar às novas circunstâncias, com equilíbrio. Já voltamos. Voltamos a apresentar o Tribuna da Saúde aqui na Rede E de Mato Grosso do Sul. Acompanhe ao vivo pelo portal da Rede E e participe, mandando sua sugestão para o WhatsApp 998321122. Aqui no estúdio hoje, comigo, conversando sobre saúde mental, o Dr. Marcos Estevão, que já conversando no primeiro bloco, nós já levantamos várias questões aqui e estávamos falando diante ao término do tempo do primeiro bloco, sobre o exemplo, ou seja, a importância de se ensinar a criança. E ele falava sobre que o homem precisa ser reavaliado do ponto de vista comportamental diante as muitas solicitações.
precisa aprender a ser tolerante, precisa aprender a ser resiliente, né? E ouvir mais do que verdadeiramente falar. E aqui tem um dado importante, Dr. Marcos Estevão, que um dos livros da Bíblia, né, as cartas gerais chamadas de Tiago, e Tiago diz lá, no seu capítulo 1, se não me engano, versículo 19, diz assim: o homem precisa ser pronto em ouvir, tardio em falar e muito tardio em irar-se. Nós estamos vendo exatamente o contrário. Estava ouvindo agora mesmo uma notícia, quando vinha para cá, que o indivíduo foi trabalhando, recebeu ordem da empresa para cortar a luz de um determinado local, chegou lá, houve luta corporal, enfim, acabou sendo morto. Então veja que o homem está pouco tolerante, né? Como a gente lidar com isso? E aí abre uma perspectiva, porque as pessoas acabam fazendo uma análise, né, delas mesmas, falando: o meu comportamento foi correto, eu falei aquilo que devia, como é que as coisas estão? E aí as pessoas vão se frustrando. E a frustração repetida parece que leva a esses quadros de depressão, de tristeza continuada. E é importante a gente conversar também sobre isso, né? A diferença entre depressão e tristeza e a insatisfação. E aí muitas coisas se apresentando no mundo hoje midiático, né? Inclusive está na mão de todo mundo o celular hoje, recebendo notícias das mais variadas e muitas ofertas de solução de problemas de forma bem superficial. É complexo, mas como é que a gente lida com isso? Pois é, eu acho que isso aí é extremamente complicado hoje. O homem, ele está agindo de acordo com o mundo. O mundo, ele está violento. O homem se torna violento, né? Então é assim, a gente diz que o ambiente... Mas se o mundo é violento, o homem é que faz o mundo. Sim. Então, na verdade, fica cíclico isso, né? O mundo todo violento, o homem se torna violento e aumenta a violência do mundo. Essa é a questão cíclica que existe. Nós vemos só isso nas redes sociais, nós vemos só isso nas mídias oficiais, etc. Nós só vemos barbaridades. Essa é uma questão complicadíssima, é o que vende. O que vende é a barbaridade. Pouco se fala das coisas boas a fazer. Então, é muito difícil. O exemplo está isso. A pergunta às vezes fica: o homem nasce bom e se torna mal, ou o homem nasce mal e se torna bom porque as leis não permitem a maldade maior? Isso é muito difícil saber o que é o que não é. A verdade é o seguinte: quando existe uma permissividade, ele vai. Se houver uma permissividade, como é o caso das gangues que existem, elas estão ali, todos estão se permitindo a violência. Não tem ninguém falando em Deus ou dizendo que aquilo é proibido. Então, a violência, ela já está disseminada no povo. Nós precisamos começar a colocar paz realmente nisso, tolerância do outro. Os jogos de futebol eram uma coisa beleza na nossa infância. Nós íamos aos jogos, nós respeitávamos a torcida contrária. Era diferente. Nós brincávamos com eles quando eles perdiam e eles brincavam conosco quando nós éramos os perdedores. E hoje? Hoje nós brigamos uns contra os outros, nós apedrejamos, nós tocamos fogo. É isso. Então, a maldade, ela está estendida. E o exemplo, ele tem que começar desde o início, sim, em casa, nas escolas, porque a escola é uma segunda família. E hoje é quase uma primeira. A criança, ela já entra no maternal na escola. Os professores... A educação já é terceirizada, né? É terceirizada. Os professores têm que ser capacitados para tudo. Eu vejo como é a questão, por exemplo, dos nossos filhos em relação às leis de trânsito. Eles já nos ensinam. Se aprende na escola. Nós colocamos lá no conselho que os professores têm que ser ensinados desde cedo para ensinar sobre droga. Sobre droga, não que é a droga em si, mas mostrando o malefício dela, mostrando que ela é o vilão, aquele monstrinho que precisa ser tirado. Talvez ele até tire um pai que começou a usar determinada droga. Disfarçadamente, né? Doutor Marcos Estevão, nós temos uma pergunta da Maria Aparecida Benites. Vamos ver qual é a dúvida da Maria. Doutor Luiz Ovando, meu nome é Maria Aparecida Benites. Eu gostaria de saber qual a diferença entre depressão e ansiedade ou tristeza.
Maria, sua pergunta é muito importante. O Dr. Marcos vai responder. Bem, é muito interessante, Maria. Primeiro, depressão e tristeza. A tristeza, ela precisa ter algo, né? Ela tem algo que causou aquela sensação de mal-estar. Por exemplo, alguém perde um trabalho importante, perde um patrimônio, um bem, desfaz uma sociedade em que ele realmente vai ser muito prejudicado, termina um casamento ou um relacionamento, ele tem esse motivo. Então ele vai ficar triste. Quem não ficar triste tem alguma coisa errada. Então ele vai ficar triste dias, semanas, às vezes meses. Mas depois ele vai reconstruir a vida e vai ficar bem. Não em tanto tempo. Ele não vai ter um desejo de morte, apesar de ele dizer às vezes, puxa vida, valeria viver dessa forma, sendo enganado pelas pessoas ou coisa parecida. Ele tem essa reação, mas isso não perdura. Ele tem ainda o amor à vida, ele ainda tem prazer nas coisas que ele fazia num momento ou outro. A depressão não. Ela não necessita desse fator, mas pode tê-lo. Ele como um fator que a gente chama hoje de gatilho, né, que se tem chamado de gatilho. Pode ter, mas às vezes ele é pequeno esse fator. Várias vezes já aconteceram com ele e isso nunca houve antes um quadro depressivo. A depressão, então, ela aparece. E ela aparece não como apenas uma tristeza, em alguns casos nem parece ter a tristeza, mas ela tem um mal-estar muito grande, um vazio dentro de si, falta de prazer na vida, nas coisas que ela fazia antes, uma sensação de que ela não vale mais nada, uma sensação que a gente chama de menos-valia, de ter menos valor a ela, desejos de morte. Muitas vezes não de matar-se, mas de morte, achando que seria melhor não estar vivo. E isso perdura e vai precisar de tratamento para que ela saia desse quadro, diferente da tristeza que vai passar por ela apenas. Agora, a ansiedade é outra coisa. Enquanto a depressão a gente rumina o passado, não se tem uma visão de futuro, não se tem um planejamento para amanhã, apenas uma ruminação de um passado que a gente acha que não foi bem vivido, que nós não fizemos o que devíamos ter feito, o presente também não existe, nem futuro. A ansiedade é uma visão angustiante do futuro. Como é que vai ser meu dia amanhã? Como é que vai ser minha próxima semana, meu próximo mês? Eu tenho medo do que vai acontecer. São sintomas fóbicos em relação ao futuro. E a pessoa tem todos aqueles sintomas do corpo, né? Nós chamamos aqueles sintomas autonômicos, aqueles sintomas do corpo. Ou seja, ela vai ter tremores, sudorese, taquicardia, coração acelerado, ela vai ter uma série de coisas, perdas do sono, e ela sofre muito por isso, cada vez mais, ela dói. A ansiedade é muito difícil, porque ele não sabe como vai resolver a vida dele amanhã. E esse sofrimento é que é o grande problema hoje em psiquiatria, em saúde mental. Doutor Marcos Estevam, isso que o senhor colocou, é muito comum a gente ver as pessoas hoje buscando alívio. O homem não foi feito para sofrer, né? Tem um filósofo, que agora me falha o nome dele, que o homem foi colocado entre dois grandes senhores, né? A dor e o prazer. Nós não queremos dor. Todos nós buscamos exatamente o prazer, mas não é o prazer pelo prazer, puro e simples. Quando você tem uma dor de barriga, você buscar tomar um antiespasmódico, você já está buscando o prazer, você não quer o sofrimento. Sim. E a gente vê muito isso na mídia, né? A questão, olha, usa isso, usa aquilo, faz assim, faz assado, planta bananeira, enfim, alguma coisa. E as drogas entram nisso porque elas realmente estimulam o centro, né, de transmissão, colocando à disposição a noradrenalina, acetilcolina, a dopamina, e as pessoas acabam usando e aquilo vai aumentando a dependência. Nós temos ainda 2 minutos e meio. Eu gostaria que o senhor comentasse sobre isso. Qual é o perigo disso para essas pessoas em relação à própria ansiedade, mas principalmente em relação à depressão? Muita gente termina começando o consumo de drogas em busca de um alívio de sofrimento. É claro que a maioria hoje nas pesquisas começa na infância como uma curiosidade, como para tentar entrar no grupo de iguais.
né? Começa com aquilo, entra numa canoa furada e vai passando de droga a droga. Mas muitos, principalmente os que iniciam mais tarde, é para aliviar um sofrimento. Eles procuram um antidepressivo errado. Né? Errado, que traz grandes problemas futuros. Mas é assim que realmente começa. E aí a droga ela vem com o aumento de uso, ele passa do uso para o abuso, para o uso nocivo, que é um abuso maior, passa para a dependência, e sair disso já é um sufoco, já é muito difícil. Nós também não temos grandes locais aqui de apoio ao dependente químico, e nós vamos ter sérios problemas de saúde. Dessas drogas, o álcool, que é o mais consumido. Por quê? Porque é uma droga, infelizmente, nós temos que falar isso, né? Nós todos podemos tomar, beber socialmente, mas é uma droga, e porque ele é legal. E droga disfarçada. Né? E ele é legal. Então, legal, eu digo que toda droga é problema porque é droga e porque é legal. É legal. E nós vamos ter um problema futuramente se nós fizermos isso com a maconha. Porque é uma droga e se tornar legal. Nós vamos ter sérios problemas com ela. Muito bom. Daí a importância, né, das instituições. A instituição familiar, a instituição de ensino, a instituição eclesiástica. Nós precisamos ser mais ativos, né, doutor Marcos? Sim. É importante isso. Doutor Marcos, nós temos 45 segundos. Eu quero deixar a palavra para as suas despedidas e logo depois eu já encerro. Muito obrigado, já quero agradecer aqui pela sua disposição e essa conversa agradável. Vamos voltar a conversar outras vezes sobre outros temas na área de psiquiatria. A palavra é sua. Com certeza. Primeiro, agradecer. Como eu disse, é um tema de extrema relevância. E quando a gente brinca assim de perto ninguém é normal, também não vamos exagerar. Eu acho que são alguns exageros, né? A normalidade não é nós fazermos uma coisa ou outra num ambiente de intimidade. Por exemplo, nós brincamos, nós agimos diferente em casa do que agimos, por exemplo, dentro do nosso ambiente de trabalho, etc. Então não fique preocupado por causa de uma mania simples sua, desde que ela não seja exagerada. Saúde mental é estar dentro dos padrões normais da vida, você poder funcionar na vida, trabalhar, estudar, criar filhos, etc. Isso é saúde mental. Quando nós saímos desse padrão, que não conseguimos mais funcionar a contento, quando já deixamos essas coisas assim em segundo plano, por exemplo, aí nós precisamos, então, procurar apoio. Ajuda. Muito obrigado, doutor Marcos. Siga nossas redes sociais, @Dr. Luiz Ovando, e vejo você no nosso próximo programa. Até lá.